Olá pessoal, tudo bem? Bom, olha só, hoje nós vamos dar aqui continuidade, né, a alguns pequenos vídeos, tá? E a gente vai trabalhar aqui hoje pelo, nós vamos fazer pelo, tá? E aí eu já deixei uma base aqui pronta, tá? Para nós utilizarmos aqui para ganhar tempo. Antes de mais nada, pessoal, peço para vocês seguirem a conta do Instagram, conta lá no YouTube, deixe o seu like, indique esses vídeos para os seus amigos, para aquelas pessoas que gostam de artes, tá? Para a gente continuar levando aí mais conhecimento para as pessoas aí. Pessoal, olha só, nós vamos aqui então diretamente, sem muitas delongas. Eu já deixei algumas coisas prontas aqui, como vocês podem ver, tá? Para adiantar o processo. E sobre isso eu gostaria de falar o seguinte: algumas pessoas, quando estão desenhando com pastel seco, tá? Elas têm, né, as suas técnicas, os seus métodos. Algumas preferem trabalhar alguns critérios particulares desenvolvidos por elas mesmas, tá? Mas fica aí a critério. E hoje eu trouxe aqui para nós, para vocês terem uma ideia, tá? Justamente uma técnica, se é que a gente pode chamar assim, que as pessoas utilizam muito, tá? Que é justamente deixar aqui, ó, a base pronta. Então tem algumas pessoas que preferem trabalhar já com a base pronta e depois virem fazendo só o pelo, nesse caso aqui, tá? Então, esse é um trabalho que eu vou fazer hoje, utilizando aqui esta técnica, tá? Então, consiste basicamente nisso aqui. É deixar a base pronta, então você já pode fazer ali uma base e depois você vir preenchendo somente com, com um lápis aí, tá? Então, como eu não tenho a intenção de fazer um vídeo muito longo, eu já vou começar aqui, basicamente, pelo mais rápido, tá? Então, para esse vídeo não ficar tão extenso. Então, ó, eu já vou puxando aqui, né? Tá? Os meus pelos, eu dei a base, então agora eu venho com um lápis mais clarinho para fazendo o pelo, certo? Atenção aqui, então, é nós trabalharmos, tá? O pelo. Vocês podem ver, ó, que aqui eu faço umas curvas, aqui eu puxo alguns retos. Isso porque, gente, nós temos que acompanhar a movimentação do pelo, tá? Todas as vezes que a gente for desenhar pelo de animais, é interessante que a gente acompanhe essa movimentação, né? E para fazer pelagem, a gente pode aí usar diversas técnicas, né? Tem pessoas que gostam de colocar uma base escura primeiro, tem pessoas que gostam de colocar uma base mais clara e depois vir escurecendo, fazendo alguns fios escuros para dar um movimento, igual eu estou fazendo aqui, tá certo? Mas é a critério aí, não tem assim um rigor, tem que ser assim, não, tá? Então aqui, ó, eu fiz uma base por baixo, porque eu quero que esses pelos mais escuros, eles se sobressaiam, tá? E outra coisa, pelo, ele não tem uma... Os pelos, eles não têm uma forma, assim, específica, tá? Ó, né? Você só tem mesmo é que acompanhar o movimento ali que eles fazem para dar essa ideia de volume, de movimento, certo? Mas não tem um padrão, ok? Então vamos lá.
Eu agora vou puxar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse cinza, vou usar esse cinza, tá? Deixa eu colocar aqui melhor, deixa eu tentar. Pera aí, pessoal. Ó, aqui, pra ficar melhor para poder ver. E aí eu vou começar aqui, ó. Ó, aparentemente não aparenta aparecer, né? Mas daqui a pouco a gente volta. Ó, então, ó, a princípio eu desço e aqui, ó, eu vou virando, tá? Quando eu colocar um tom mais claro, talvez fique mais fácil para visualizar. Ó, né? O pelo vai fazendo o movimento. Ok. Aqui, ó, como eu vou puxar um pelo de cima para baixo, tá? Ou seja, esse pelo aqui do focinho vai cair sobre o pelo do rosto, então eu já vou puxar aqui embaixo, ó, uns fios mais escuros para dar um volumezinho aqui e uma ligeira sombra, tá? Porque a gente tem ali, né, uma sombra. Então, ó. Ok. Pessoal, eu não vou caprichar tanto, né? Porque depois, na verdade, eu quero fazer um vídeo mais curto, tá? Vou usar um branco aqui. Para dar um volume melhor. Ó. Outra coisa, pessoal. Façam de leve, tá? Para você não macerar o papel com várias camadas. Ó, como podem ver, não tem uma forma padrão, tá? Outra coisa, gente, se acontecer aí de vocês ouvirem um barulho, tá? Eu peço desculpas, mas eu não estou no ateliê, eu não estou num local fechado. Então a probabilidade, né, de ter um ruído aí é muito grande, tá? Mas o que vale é a intenção aqui de mostrar para vocês, tá? Essa técnica aqui de fazer pelos, ok? Então vamos aqui pro outro lado. Mesma coisa, tá? Ó, eu vou puxando, certo? Ó, vou puxando. Ó. Ok. Tá certo? Espera só um pouquinho. Voltamos, pessoal. Desculpa, eu tive que dar uma paradinha, os correios chegaram, né? Então, ó, eu já dei uma adiantada aqui também, aproveitei. Ó, e aí agora eu vou vir com um azul. Tá? Esse azul, ele é muito bom,
porque dependendo de onde você aplica, ele dá uma variedade de uma cor diferente. Ele lembra um cinza claro, tá? E ele é muito bom. Então, a gente vai fazendo, ó. Ok. E foi até bom dar uma adiantada, pessoal, porque peço até perdão. Como eu não sei fazer edições, né? Então, já dei uma adiantada, foi ótimo. Né? Então, é isso aí. Ó, então, basicamente. Agora, eu preciso ter uns pelos mais claros. Eu vou, ó, venho com um branco, certo? Ó. E não tem um lado certo, né? Ah, tem que fazer tudo reto. Não, pelo, né, um sobre o outro. Ó. Ok, então é isso aqui, ó. Certo? Ó. E você vai ganhando aí um volume. Essa técnica que eu estou empregando aqui, igual eu falei com vocês, de deixar essa base pronta, tá? Muitas pessoas utilizam, porque, como eu falei, ganha tempo, certo? A gente ganha um tempo sobre ela. Então agora, vou pegar aqui perto do olho, para vocês verem. Esse pelo aqui, ele desce fazendo uma curva aqui para direita. Então, ó, você vai puxando, tá? Ó. E outra coisa, pessoal, o pelo também a gente tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, o tamanho que você vai puxar o pelo influencia muito. Eu não posso chegar aqui e fazer um risco grande, tá? Eu preciso fazer um risco menor. Então, ó, eu agora aqui vou colocar um cinza mais clarinho, né? Vou puxar aqui depois um branco, tá? Então, ó, vou colocar um marrom aqui para dar essa ideia também de volume. Ok. Deixa eu pegar um marrom mais clarinho aqui. Ó. Aqui o pelo já desce, então ó, aqui ó, eu já tenho que descer. E como eu falei no último vídeo, também vocês podem virar o papel? Podem virar o papel, não tem problema não. Tá? Isso de virar o papel para fazer os pelos, isso vai muito de artista para artista. Né? Tem artista que não gosta de virar o papel, acha que perde, né, da característica de ser artista e, gente, não é assim, tá? Não é assim. O que você tem que saber é que na finalidade dos fatos, o desenho tem que ficar bonito, agradar, né, ficar mais o realista. Agora, como que você vai usar, que técnica, isso não interessa, tá? Então, você vai puxando aqui. E agora, aqui, ó, eu vou, ó, a gente já vai dando aqui um formato. Ok. Vou usar aqui, ó, um lápis cor ocre mais clarinho para dar esse volume também de pelo. Ó, e aí vocês, lembrando, gente, que para fazer pelo, né, a gente tem que ter também uma ponta muito fina.
E existe um material que eu esqueci o nome dele agora, ele é uma lixa mesmo, tá? Que normalmente a gente pendura aqui do lado, onde tá fazendo desenho, e quando você precisa, você raspa lá para que a ponta fique fina, né? Eu uso lixa d'água mesmo, tá? Para poder fazer as minhas pontas ficarem finas. E uma outra coisa também, uma outra dica, é você vai puxando e vai rodando o lápis, né? Que afina bem, tá? Então, ó, ok, aqui, beleza. Agora aqui tem uns detalhes de preto, ó, que é do próprio pelo do animal, que a gente tem que puxar também, tá? Para dar essa volume, ó. Certo? Vai puxando. Uhum. Ó. Ok. Aqui a gente também tem. Aqui, ó. Pega uma parte do olho, ó. Olha como é que vai tomando forma. Gente, é muito prazeroso fazer desenho. Por isso eu peço, divulguem, por favor. Não falo, não é para ganhar seguidores, nada disso, né? É porque assim, olha, é uma terapia, tá? É uma terapia muito boa. Dá para relaxar, certo? E eu acho que todo mundo, sinceramente, eu acho que todos conseguem desenhar, tá? Eu não acho que isso seja uma exclusividade de alguns. Ó, agora eu vou colocar um pelo mais amarelado, tá vendo? Ó, viram que eu puxei, agora eu já estou fazendo mais pro lado, justamente para dar, né, essa questão de volume. Ó, posso passar aqui dentro do amarelo também para dar uma quebra, né, nesse branco do olho ali. Vou colocar um marrom aqui, ó. Eu posso também, ó, fazendo uns pelos, tá? Normalmente, ó, vejam que não pegou muito, tá? Mas pegou. Mas o que que acontece? Eu particularmente eu gosto de colocar o amarelo primeiro, porque o amarelo é uma cor que ele não realça, ele fica ofuscado quando você passa ele sobre uma cor mais escura, tá? Então eu gosto muito de colocá-lo primeiro. Agora eu vou aqui, ó, fazer uns detalhes de fios mais escuros, ó, certo? Para dar volume, ó. Bom, aqui a foto de referência, né? Ele tem esses pelos escuros. Mas, por exemplo, aqui nessa parte aqui, a referência, ele tem pelos escuros, amarronzados, mas ele tem mais incidência de pelos claros. Então eu posso colocar aqui, ó, usar um branco. Tá vendo? O branco também não vai pegar muito, né? E aqui é um outro fator também. O papel já ficou, né, um tanto saturado de camadas de pigmentação. Ó, olha que interessante. Como é que dá volume, ó. Certo? Deixa eu só aproximar para vocês verem aqui, peraí. Ó. Ok.
Então vamos lá. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho a câmera. Vai vendo aí. Então agora aqui, ó, eu posso, ó, tá vendo, ó, dar um retoque para dar um volume, né, ó, ok. Aqui também, tá, aqui, ó, puxar aqui esse preto para quebrar, porque não tem esse volume aqui em cima, aqui, ó, tá, não tem esse todo preto aqui. E aí aqui tem os detalhes, e aí aqui, né, tem esses peluzinhos que a gente vai, para dar uma quebrada naquele volume todo escuro ali, a gente vai colocando, ó, vai fazendo os pelos mais claros, né? E é interessante porque tem esse volume, tá? Ó. Ó, e aí você vem puxando. Então, vou dar uma fechada aqui, ó, para vocês verem, tá? A parte aqui, ok? E aí, eu posso vir aqui, tenho que vir aqui, ó, e dar uma escurecida, porque aqui ele tem, ó, uns pelos mais escuros, ok? Ó, e aqui ele desce, ó, um pouco esse tom mais escuro aqui, ó, certo? Aqui também, ó, ok, ó, ok. Aqui, conforme eu falei, então, ó, eu vou puxando agora para dar o volume. Pessoal, o vídeo tá ficando extenso, tá? Mas é basicamente isso daqui, ok? Ó. Então, tá certo? Eu vou parar por aqui, ok? E espero que tenha dado aí uma dica legal. Espero que vocês tenham conseguido pegar, tá? E é basicamente isso aqui. Ó, vou afastar um pouquinho para vocês verem de longe, tá? Desenho tem que ser visto de longe, ó. Certo? Então é isso aí. Deixa o seu like,